O Templo de Salomão. Parte 6. No vídeo anterior, vimos como Deus revelou a Davi o padrão completo do templo, em detalhes minuciosos, através do Espírito Santo. Tudo foi mostrado em visão, desde o pórtico até os utensílios sagrados, e Davi, inspirado, escreveu essa planta e transmitiu-a a Salomão. Isso nos ensina que a verdadeira habitação de Deus entre os homens só acontece quando tudo está conforme o padrão celestial. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, neste vídeo, vamos refletir sobre dois reis muito importantes nessa história, Davi e Salomão. Um recebeu a revelação, o outro executou a obra. Vamos ao conteúdo. O rei Davi e o rei Salomão. Atenção! Uma das coisas mais significativas com respeito à edificação do templo é o fato de que o Senhor Deus deu a revelação e o padrão de tudo a um rei, o rei Davi. E, do rei Davi tal revelação foi dada ao rei Salomão. Tanto Davi quanto Salomão eram da tribo de Judá, a tribo real. Em contraste, nós vemos a revelação e o padrão do tabernáculo do Senhor, sendo dados a um sacerdote, Moisés, da tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Embora Moisés fosse chamado de rei legislador, o seu principal ofício foi o de sacerdote e mediador da antiga aliança. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Deuteronômio 33 versos 4 e 5. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel, em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Hebreus 3 do verso 1 ao 5. No tabernáculo de Moisés e Arão, como sumo sacerdote, quem também se destaca ao ministrar. Contudo, no templo do Senhor, é Salomão como o rei quem se destaca. O sumo sacerdote não é mencionado durante toda a edificação ou dedicação, e o fogo e a glória que vieram ao templo naquele dia. Com certeza isto é algo incomum. Certamente há algo significativo em destacar estes dois ofícios e pessoas distintas, em duas habitações diferentes. A importância deste assunto é vista no fato de que, sob a antiga aliança, estes dois ofícios foram basicamente separados para duas pessoas de duas diferentes tribos. Havia o ofício sacerdotal, tribo de Levi. Havia o ofício real, da tribo de Judá. O cumprimento destas coisas e destes ofícios é visto no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Moisés, nosso Davi, e nosso Salomão, em uma única pessoa. As ordens do rei Davi com respeito à edificação do templo. A preparação de Davi para o templo. O verdadeiro coração de Davi é visto em sua preparação para a edificação do templo. Embora o próprio Davi não tivesse a permissão de edificá-lo, e ainda que não vivesse para ver sua dedicação e glória, contudo, ele preparou de forma abundante os recursos para o templo antes de sua morte. Salomão, seu filho, receberia o louvor desta construção. Mas não havia inveja e ressentimento no coração de Davi, ele nada negaria a Deus para sua casa. Muito frequentemente Deus dá visões aos líderes que nunca viverão para vê-las cumpridas, pois elas encontram cumprimento em outra geração. Homens sábios, que têm um coração segundo os propósitos de Deus, prepararão provisão para seu cumprimento, muito embora eles não vivam para vê-la. Uma geração prepara para outra geração. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez.
ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Salmos 78 do verso 1 ao 8. O próprio Davi providenciou ferro, bronze, madeiras e pedras preciosas em abundância para o templo. Ele disse ao povo que a casa a ser edificada deveria ser sobremaneira excelente, pois seria a casa para o Senhor habitar. As ordens de Davi a Salomão, 1 Crônicas 22 do verso 6 ao 16. Salomão seria um homem de paz, e receberia descanso de todos os seus inimigos. A casa do Senhor somente poderia ser edificada num tempo de paz, não num tempo de guerra contra os inimigos. Davi desafiou Salomão a obedecer à lei do Senhor dada através de Moisés, e encorajou-o a buscar o Senhor para obter sabedoria e discernimento para o cumprimento da tarefa que estava diante dele. As ordens de Davi aos príncipes, 1 Crônicas 22 do verso 17 ao 19. Para que Salomão não se sentisse sozinho, Davi ordenou aos príncipes de Israel que o ajudassem. Deus estava com eles e lhes concedeu paz. Os inimigos estavam subjugados. Portanto, eles deveriam buscar o Senhor de todo o coração e alma e edificar o santuário do Senhor. A Arca da Aliança e os utensílios sagrados de Deus tinham de ser trazidos para a casa edificada ao nome do Senhor. As ordens de Davi aos levitas, 1 Crônicas 23 do verso 3 ao 32. Foi ordenado a eles que mantivessem o encargo das coisas do Senhor conforme Moisés lhes tinha ordenado com respeito às ministrações sacerdotais. Davi também mandou que fossem responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e que ajudassem os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Nesta etapa, vemos o rei Davi passando o encargo de edificar a casa de Deus a Salomão, aos líderes da nação, isto é, aos príncipes e levitas. O povo não podia se levantar acima ou além da liderança. Se os príncipes e levitas não tivessem o coração e o desejo de edificarem a casa do Senhor, também o povo de Israel não teria. O mesmo é verdade hoje. Nenhuma congregação pode se levantar acima ou além da liderança. Moisés ordenou que Josué conduzisse Israel à terra da promessa e a dividisse em herança para o povo. Josué completaria a visão que Moisés havia recebido, e que não veria cumprida. Este encargo foi dado a ele diante de Eleazar, o sumo sacerdote, e confirmado pela imposição de mãos diante de toda a congregação. Então, disse Moisés ao Senhor, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação que saia diante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe, à vista deles, as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão e, segundo a sua palavra, entrarão, ele, e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falará por intermédio de Moisés. Números 27 do verso 15 ao 23. Este último princípio está presente em todo o Novo Testamento, especialmente nas cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.